Bora, meu povo! Ai, Curitiba. Curitiba e o inverno do nada. A gente não tá no inverno, a gente tá no outono. Peço perdão pelo vacilo aí que eu fiquei um mês sem postar, sem postar vídeo, mas eu quero explicar por quê e para que a gente fique na mesma página aqui. O título desse vídeo já diz, eu vou ser mãe de santo. Eu já contei aqui como que vai ser, o que aconteceu, como que eu cheguei nessa missão. Mas eu prometi para vocês que eu ia continuar falando sobre esse processo, como que tá sendo esse processo. E tem sido um mês muito conturbado. Eu tenho recebido muitos direcionamentos, muitas coisas, muito aprendizado. E aí eu realmente tô sem tempo, sabe, força. Eu tô cansada, estou exausta mentalmente falando. E aí, por isso que eu não consegui gravar nesses últimos dias. Nada, assim, eu até acordava e pensava em gravar alguma coisa, mas realmente eu tô muito cansada. Eu não tava muito cansada, eu ainda tô muito cansada. Mas assim, explicando algumas coisas, né? Como eu disse naquele vídeo que eu contei que eu vou ser mãe de santo, quem pediu essa missão, né, esse meu cruzamento, foi a avó Benedita de Angola, que é a minha mentora. Ela me acompanha desde o começo, há 13 anos. Então, ela é a entidade que manda em tudo. E eu não faço absolutamente nada sem consultar a avó. Então, até para fazer esse vídeo hoje, eu consultei a avó para ver o que eu posso falar, o que é melhor deixar quieto, o que é melhor explicar. Então, eu tenho certeza que ela tá aqui do meu lado, também participando desse vídeo, porque eu pedi muito, assim, para que ela me ajudasse. Desde que eu recebi essa missão, que foi mais ou menos em agosto do ano passado, eu tenho recebido muitos direcionamentos de todos os lados, de todas as entidades, de todas as linhas de trabalho. A cada gira, que eu ainda tô no terreiro que eu faço parte, a cada gira que passa, eu recebo mais e mais direcionamentos. Seja coisa simples, do tipo, o que é uma coisa simples? Agora, nada é simples, na verdade. Eu não consigo dar exemplos simples, porque todos são meio... Meu Deus. Desde uma vela, qual que é a vela que a gente vai acender em tal lugar, sabe? Coisa assim. Qual que vai ser uma firmeza de baiano na casa? Onde que eu vou colocar uma estátua do seu Zé? Sabe esses direcionamentos? Nada é da minha cabeça. Nada eu acordei e falei, acho que eu quero assim. Não, nada. Eu ainda disse essa semana pro Heitor. Pra quem não sabe, o Heitor é meu marido e ele também vai ser cruzado, só que ele vai ser cruzado pai pequeno por mim. Depois que eu for cruzada mãe de santo, o Heitor vai ser pai pequeno da casa. Também por direcionamento, também não é uma coisa que eu decidi, Carol, decidi, nada disso. Cada gira que acontece lá no terreiro onde eu faço parte, eu aprendo com as entidades do meu pai de santo, da minha mãe de santo. Durante a gira que eu passo a maior parte do tempo incorporada, então eu aprendo ali, a maior parte do tempo mesmo, do começo ao fim eu tenho ficado incorporada, então é muita coisa. Ter que anotar no papelzinho, a guia de trabalho de tal entidade vai ser desse jeito, eu tenho que anotar no papelzinho. A guia de trabalho dos meus filhos de santo vai ser tal jeito, tal conta, porque não é dessas que a gente vai e compra, sabe? Tem uma receita para fazer a guia e uma lógica de número de miçanga, sabe? É tudo assim minucioso, então isso é exaustivo. Eu vou colocar algumas imagens de como tá ficando a casa que a gente conseguiu aqui no final do vídeo, então depois vocês vão lá, vocês fiquem até o final do vídeo para assistir as imagens e ver tudo. Para quem não me segue no Instagram, vocês estão perdendo, começa por aí, vocês estão me perdendo lá, porque lá eu mostro várias coisas, eu mostro, nossa, cada mutirão que a gente faz de reforma eu tô mostrando lá. E a gente também tem já o perfil da nossa casa, tem algumas postagens, né, mas eu não coloquei nada ainda
quando vai abrir, qual que vai ser o endereço, nada disso. Vou esperar a ordem da avó Benedita para colocar. Nesse espaço de tempo, do dia que eu recebi a missão e eu comecei a estudar como que vai ser, me desesperei milhões de vezes. Hoje em dia eu não me desespero mais, assim, eu fico ansiosa, é diferente, eu tenho uma ansiedade, assim, mas não é de desespero mais. Eu fiquei desesperada algumas vezes pensando, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu vou ter que cuidar de pessoas. Porque, assim, uma coisa é cuidar da mediunidade de alguém, outra coisa é cuidar daquela pessoa mesmo, porque eu vou ser um ponto de equilíbrio para as pessoas, porque elas vão chegar. Eu sei porque eu faço isso como filha de santo, eu faço isso como meu pai de santo. Eu vou até ele para desabafar, para contar o que está acontecendo, se ele tem como me ajudar de alguma forma. E eu sei que agora vai ser o inverso, as pessoas virão até mim, os meus filhos de santo virão até mim para contar coisas pessoais, não só mediúnicas, não só da caminhada espiritual. E eu tenho que estar muito preparada em relação a isso. E aí eu comecei a me desesperar, assim, no começo. Porque é natural, eu acho, né? Você que é filho de santo, você já parou para pensar como que é a vida do seu pai ou da sua mãe de santo? O tanto que, por exemplo, meu pai de santo tem 60 filhos. Eu fico imaginando como que é você ter que olhar para esses 60. Você tem que olhar para todos eles e você tem que ter o mesmo tratamento em relação a eles. Sabe, se um tá bem com algum problema pessoal, o outro tá com algum problema mediúnico, você tem que estar assim atento, assim, ó, olhando em volta. E eu fiquei desnorteada, assim, para falar bem a verdade em relação a isso. Claro que daí foi acalmando, as entidades foram vindo e falando comigo e me explicando como que vai ser. E daí eu entendi, sabe? Eu entendi como que vai ser. E já está sendo. Nesse momento, hoje é dia 6/4, que eu estou gravando esse vídeo. 6/4 de 2025. Neste momento, eu tenho 22 filhos de santo. Como que isso aconteceu? Gente, não sei. Quando eu anunciei para minha família e para os meus amigos mais próximos, e quando eu digo mais próximos, tipo 2 amigos, lá em agosto, eu já sabia que essas pessoas me acompanhariam. Então, eu já sabia, obviamente, que eu contei pro Heitor, o Heitor ficou sabendo na gira, né, na hora, mas eu contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos, pra minha família, e contei pra alguns amigos. Esses amigos, eu já sabia que seriam da minha confiança. E tanto contei para alguns, né, acho que foram, sei lá, 5 pessoas, mais ou menos, do meu relacionamento de amigos, né, e desses 5, eu sabia que algum deles ia me seguir, porque já são bandistas, já estão na caminhada, né. Então, começou assim com 3, 4... Aí, quando eu fui conseguindo falar para as pessoas, falar mais abertamente, sem ainda anunciar para o terreiro, por exemplo, que eu faço parte, anunciar, né, mais assim, eu já tinha pelo menos mais 7 pessoas, que foram as pessoas que eu fui sendo direcionada. Foi assim, natural, sabe? Fluiu assim. Quando eu falei no terreiro e depois eu falei abertamente aqui, algumas pessoas foram chegando, pessoas que já frequentavam o nosso terreiro, filhos da corrente do nosso terreiro, que é o terreiro que eu faço parte hoje. Vamos combinar, toda vez que eu falar nosso terreiro, é o terreiro que eu faço parte hoje. Toda vez que eu falar meu terreiro, é o meu terreiro. Foram chegando essas pessoas, conversando comigo pessoalmente, explicando como que é a vida mediúnica, como que foi a sua caminhada dentro da Umbanda até hoje, ou se nunca teve contato nenhum com a Umbanda, mas se identifica comigo, e começou a frequentar o terreiro, o nosso terreiro hoje, conheceu o nosso terreiro e começou a frequentar e sabia que eu ia ser mãe de santo, chegou até mim e falou, eu gosto muito de você, eu acho que vou querer seguir com você. Então foi assim, sabe, bem fluindo, assim, bem devagarzinho, sabe, bem tranquilo, não foi um negócio assim
Eu não chamei ninguém, nem vou chamar, isso não existe. Na minha concepção, como futura mãe de santo, não existe você fazer convite para alguém. Ai, venha ser meu filho de santo. Ai, eu te quero como filho. Não, eu acho isso até antiético. Eu acho que a pessoa tem que querer, tem que estar no caminho dela e ser uma coisa natural. Ser uma coisa, sabe, sem forçar nada. Então, quando eu percebi, eu tinha 22 pessoas do meu lado. Quando eu for cruzada, que vai ser em maio, talvez eu tenha que fazer outro vídeo falando, tenho X pessoas. Talvez daqui um ano eu tenha que entregar a casa para imobiliária porque não vai caber mais ninguém. Não sei, eu não sei. Conforme tá andando, as pessoas estão participando do mutirão. Tem sido muito legal, porque aí todo mundo... Eu acho que a parte mais legal é a pessoa se sentir parte daquilo porque ela tá ajudando na construção daquilo. Então, cada tinta pintada, cada tijolinho, cada não sei o que, cada martelada que alguém dá lá dentro, que é o fio da corrente, eu acho que a energia, a satisfação que é contribuir com a sua casa, com a casa que vai te ajudar na sua caminhada, essa energia é incrível. Existe uma união diferente quando a pessoa tá ali desde o começo mesmo, da ideia. Aqui vai ser laranja, aqui vai ser branco, aqui vai ter tal entidade, aqui vai ter não sei o quê. Quando a pessoa participa disso, vê do começo, eu acho que a energia é diferente. Eu acho que o amor, o carinho, a união é diferente. Eu decidi alugar essa casa, que não foi uma decisão minha, porque eu já disse e repito, a avó Benedita não dá ponto sem nó. Nos meus momentos de desespero e ansiedade, lá atrás, eu fazia várias pesquisas, assim, nesses sites de imóveis para alugar, né? Pesquisava lá, barracão, não sei o que, casa comercial, papapá, e sempre aparecia essa. Só que não me chamava muita atenção porque parecia pequena. E eu sei que tem que ser um lugar meio grande para caber várias pessoas, não tem como fazer um negocinho, né, uma salinha, não vai dar. Então, eu nem me chamava muita atenção, só que toda pesquisa que eu fazia, essa casa aparecia. Falei, quer saber? Vou mandar uma mensagem e vou ver se é bom, vou lá visitar. E aí eu mandei a mensagem, primeira coisa que eu perguntei, se pode instituição religiosa. Não falei qual, não falei o que, não falei nada. A primeira resposta foi, sim, tá tranquilo. Falei, meio caminho andado, porque eu sei que tem seguidor meu que é pai de santo, mãe de santo, que sofre para conseguir um lugar que aceite ser umbanda, né? Ou candomblé, porque existe uma intolerância religiosa, nem quero chegar nesse assunto, nem quero. E fui lá visitar. E na ida, eu pedi que a avó, que isso, Sete Portas, que é o Exu, me orientassem, que eu sentisse que é o lugar, de alguma forma eu sentisse algo, e tanto se é o lugar como se não é o lugar, então que eu sentisse que também não é pra ser, então que eu sentisse, me mostre alguma coisa, me dá um sinal de alguma coisa. A hora que eu cheguei, que eu vi que tinha espada de São Jorge na frente, espada de Santa Bárbara na frente, eu olhei e falei, E tinha uma pessoa lá visitando antes de mim. Eu falei, tem concorrência, que saco. Já fiquei meio desanimada, assim, porque tinha gente consultando, não, né? Tinha gente lá visitando. Quando eu cheguei ali, a moça que estava visitando falou assim pra mim, você veio visitar? Eu falei, vim, tem um horário marcado. Aí ela falou, boa sorte, porque você vai precisar. Totalmente desanimada, assim, sabe? Daí eu olhei pro corretor e falei, ué, o que aconteceu? Daí ela foi embora, né? Eu perguntei. Aí ele falou, é que ela achou que não tinha muita reforma pra ser feita, mas é que tem bastante coisa. Falei, vamos ver, né? Cara, a hora que eu entrei, que eu vi o salão, assim, eu queria mostrar pra vocês que eu tô arrepiada já. Só de lembrar, eu já me arrepio de novo. Que eu vi o salão, parece que eu já vi a gira acontecendo, a assistência assistindo ficou bom. Que eu vi, assim, eu vi o altar, eu vi as coisas. Mas segurei a minha emoção ali e comentei com o rapaz. Então, eu vou ser mãe de santo e provavelmente se eu for alugar aqui vai ser um terreiro.
Aí ele falou, nossa, que bom, porque o terreiro que eu faço parte, o corretor, gente, o terreiro que eu faço parte é muito longe, aqui vai ficar mais perto para eu vir. Aquilo ali pra mim já foi sinal, aquilo pra mim já foi sinal. A hora que eu fui vendo o jardim, tudo eu fui visualizando já assim, tudo. Ele falou, me desejou boa sorte, que desse tudo certo, que ele ia estar torcendo por mim. Eu entrei no carro, era um misto de choro com risada. Eu tava rindo e chorando, eu tava chorrindo. Porque assim, foi nítido o sinal. E não só da parte que o cara, eu também sou um bandista e tal. Não era só isso, era o todo, o que eu senti lá dentro, sabe? Eu voltei pra casa, entrei no carro chorando e rindo e vim pra casa cantando e falei, cara, esse terreiro vai ser meu. Eu já mandei pro Heitor, já mandei pro meu irmão. O aluguel era meio salgadinho, falei, não, vou fazer uma proposta. Mandei pro meu pai de santo, vou fazer uma proposta e tal, pá. E eu fui sozinha, sem contar pra ninguém, porque eu não queria ninguém me influenciando, assim, não, melhor não, vai em outro lugar, espera mais um. Não queria ninguém me influenciando, eu fui sozinha. Eu achei melhor fazer assim. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos, né? Acendi vela, pedi, fiz macumba, obviamente, tem que fazer macumba, né, gente? Eu sou macumbeira, como é que eu vou... Não. E aí eu fui pedindo que se fosse uma coisa boa, que desse certo, as coisas fluíssem, sem preocupação, sem forçar nada, que as coisas simplesmente fossem acontecendo. Acendi a vela com essa intenção. Cara, deu tudo tão certo e tão fluido, assim, ó, foi assim, ó. Imagina um mar sem onda, sabe? Um rio, assim, que a água só anda, assim, bem quietinha. As coisas simplesmente aconteceram desse jeito. Eu consegui alugar lugar. Eu comecei a reforma. Eu comecei a fazer rifa. Eu comecei a arrecadar dinheiro para ajudar na reforma do terreiro, que foi por isso que eu fiz aquele vídeo. O dinheiro veio vindo, porque isso me preocupava muito, porque reformar um lugar é caro, né? Comprar, vocês já viram quanto que é 18 litros de tinta? É absurdo. E aí as rifas foram vindo e vendendo e ajudando, e aquele negócio foi... E eu fui ganhando coisa também, não porque fulano quer doar um latão de tinta. Porque eu trabalho em tal lugar que meu chefe quer doar tal coisa. Gente, eu simplesmente, quando eu vi, a espiritualidade estava fazendo isso. Não era eu. Não era pra Carol, era pro terreiro Vó Benedita, era pra casa Vó Benedita. E, sério, foi tudo tão fluindo, e está sendo fluindo, assim, bem tranquilo, que aquele desespero que eu senti lá em agosto, se eu tiver que olhar pra ele agora, não vou dizer que foi à toa, porque todo sentimento a gente tem que abraçar e tem que valorizar ele de algum jeito. Mas hoje eu olho e falo, cara, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo, porque quando a gente tem fé de verdade, quando a gente confia de verdade, as coisas simplesmente vão acontecendo. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa, e é como a espiritualidade planejou pra gente. Porque tudo é uma coisa de missão, tudo é uma coisa de preciso cumprir algo, e eles estão nos ajudando nessa caminhada, para que a gente evolua e melhore. Cara, isso é nítido para mim hoje. Pessoas foram chegando, foram ajudando no mutirão, e estão ajudando no mutirão. Todo fim de semana a gente tá fazendo, e tá ficando lindo, tá ficando exatamente do jeito que a avó planejou pra gente, e do jeito tanto é do jeito dela, que até as cores dos lugares, das coisas, onde vai ficar cada coisa, foi ela que escolheu, foi ela que falou, e tudo tem um fundamento do porquê que isso vai acontecer, do porquê que essa imagem tem que ficar desse jeito, por que vai ter uma firmeza desse jeito, tudo tem um porquê, não é, sabe? É incrível, gente. Eu me assusto um pouco ainda, mas hoje eu tenho mais fé, eu tenho mais segurança de que eu não tô sozinha e as coisas não estão acontecendo, não é fruto da minha cabeça, é fruto de toda a minha fé e segurança na espiritualidade que eu carrego.
E a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para você é que você tenha fé, tenha segurança na sua espiritualidade, porque a sua espiritualidade não dá ponto sem nó. Seja uma preta velha, seja um caboclo, seja um exu, seja um baiano, seja um malandro, eles não dão ponto sem nó. Tá tudo conectado. E você tem que ter segurança nisso. Acredite. A intuição, quando fala para você, é a primeira palavra. A segunda é a dúvida. Não deixa a dúvida te dominar. Pega a sua intuição e abraça ela e vai. E faz. E planeje. Sabe? Conquiste. Porque é importante demais a gente ter segurança na nossa espiritualidade. A gente precisa confiar. Agora eu vou deixar com vocês aqui algumas imagens de como a casa tá ficando. E em breve vou fazer mais um vídeo para mostrar mais imagens e falar como que tá sendo esse processo aí. Mas até hoje eu posso dizer que tá sendo lindo. Tá sendo muito gratificante e eu tenho muita fé. Tá bom? Um beijo pra você. Saravá e muito axé.